eu sou o pastor Wellington Rocha e esse é o programa Caminho da Vida, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Verde, Goiás, situada na rua Costa Gomes, número 1480. Programa Caminho da Vida que vai ao ar pela TV Band Goiás, agora pela Rede Boas Novas, em rede nacional. Eu mando aqui um abraço especial a todos os amados irmãos que estão em sintonia conosco. Eu vou à cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. Abraço ao pastor Zaqueu, à irmã Ercília, enfim, todos os irmãos aí em Rondonópolis que estão sintonizados conosco. Também um abraço ao evangelista Fernando Carlos de Santa Helena de Goiás, que além de assistir o programa, sempre mandando mensagem para nós, parabenizando pelo nosso programa. Eu abraço também ao meu querido amigo e irmão em Cristo, Proto Júnior, lá na cidade de Primavera do Leste. Um grande abraço a todos os amigos e irmãos aí na cidade de Primavera do Leste. O programa Caminho da Vida está apenas começando. Continue conosco. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Participe de nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Vamos evangelizar, vamos ministrar Deus na vida dessas pessoas, para que eles possam escapar do inferno, porque Jesus está voltando. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Se você está passando por lutas, por dificuldade, não desista. Não desista. Participe das programações em nossas congregações, todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Onde você estiver, na faculdade, no seu serviço, na rua, onde quer que você esteja, seja fiel a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, número 1480, Centro, Rio Verde. Olá, é um prazer estar mais uma vez em nossa sala de visitas. E o tema de hoje, vamos falar sobre saúde, que é algo que com certeza vai ser muito importante para você, para a sua vida. E trouxemos aqui o Dr. Gilberto Carlos da Silva, ele que é ortopedista e vai esclarecer um pouquinho sobre problemas na coluna. Dr. Gilberto, primeiramente quero agradecê-lo por estar aqui em nossa sala de visitas. E já perguntar para o senhor, como contactar problemas de coluna no início, sabendo que estamos assim, vivendo em tempos onde a maioria da população, milhares de pessoas, tem tido esse problema? Irmã Ângela, é um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez na sala de visita. O problema de coluna hoje, irmã Ângela, é um problema que atinge milhões de pessoas. Então, a gente hoje não se você tem uma dor na coluna, não se assuste. Você tem que procurar orientações e tratamento, porque existe sim tratamento. Existem problemas de coluna que a criança já nasce com ela, é no recém-nascido. Então, vamos supor, o pescoço torto para um lado. Isso pode ser ou postural, mas na criança você deve pesquisar o torcicolo congênito. Porque se ele não for tratado em tempo hábil, poderá deixar sequelas para a criança. Quais são essas sequelas? Como o pescoço está travado por um lado ou torto, você vai ter um crescimento anormal da face. Então a criança vai ter uma assimetria facial se ela evoluir com esse problema. Mas se você detectar na fase inicial, você pode, às vezes, tratamento conservador e, às vezes, evitar uma cirurgia no futuro. E a fase adulta? Quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Na fase adulta, a gente já tem que pensar, a pessoa trabalha, aí dependendo do tipo de trabalho, você pode ter as dores, que a gente chama nas costas, aí se for uma dor cervical, a gente chama de cervicalgia. Se for na coluna torácica, nós chamamos de dorsalgia. Se for lombar, nós chamamos de lombalgia. Aí nós temos que pensar o seguinte, como é comum? Essa dor é comum no trabalhador, então são as doenças ocupacionais relacionadas ao tipo de trabalho, a maneira como ele senta, a maneira como ele
posiciona no seu trabalho, de pé, muito tempo de pé, sentado. E diga-se de passagem, quando você for sentar, você tem que sentar com a coluna 90 graus, um apoio na região lombar, os quadris com 90 graus de flexão e um apoio, às vezes, nos pés. Essa é a posição confortável do trabalhador. Você deve evitar trabalhar sentado em poltronas ou cadeiras que não tenham encosto. Você deve evitar sentar ou escrever ou digitar fazendo uma flexão da coluna, que isso vai ter problema, você vai alterar as curvaturas fisiológicas, você vai ter problema de dor. Outra coisa, quando você for pegar um peso, você nunca deve flexionar a coluna lombar, que é aqui embaixo, e sim você fletir os joelhos, pegar um peso fletindo o joelho, e sempre trazendo peso próximo de você. Hoje é muito comum a gente ver motoristas que trabalham 24 horas por dia num banco. Os bancos dos automóveis, os bancos dos caminhões, são bancos horríveis, que não adotam a postura ideal para a coluna do trabalhador. A dor de cabeça pode estar relacionada à dor de coluna? Sim, irmã Ângela. Alguns casos em que a pessoa tem problema de coluna, pode estar sim associado à dor de cabeça. Mas não só a dor de cabeça, você pode ter dor na barriga, você pode ter dor nas pernas, formigamento nas pernas, dormências nas pernas, queimor nas pernas, queimor nos pés. Tudo isso são relacionados a problema da coluna. Desde já quero agradecê-lo pela presença do senhor em nossa sala de visitas e com certeza traremos de volta porque é um assunto muito amplo e de muita importância para nós. E para encerrarmos, deixe-nos dicas e deixe as recomendações finais para as pessoas. Para mim, irmã Ângela, é sempre um prazer estar com você aqui. Eu estou à disposição. E, finalmente, eu queria dizer o seguinte. Eu queria deixar algumas dicas. Primeiro, pratique exercícios regularmente. Pratique exercício regularmente. Você praticando exercício regularmente, além de você ter a sua musculatura trabalhada, você vai evitar os problemas de coluna e você vai ter também uma melhora da sua saúde. Além disso, durma bem, tenha um colchão bom, tenha um bom travesseiro, tenha uma alimentação saudável, balanceada e no seu trabalho, na sua ocupação no dia a dia, procure sentir-se bem. Uma postura adequada, alinhada, deixando a coluna obedecer às curvaturas fisiológicas. Assim você terá realmente problemas menores e às vezes você vai solucionar um grande problema que você às vezes acharia que não teria solução, que às vezes seria um câncer, alguma coisa. E eu volto a insistir, existe sim tratamento para dor na coluna. A única coisa que você precisa é procurar o profissional competente naquela área que ele vai lhe orientar o que fazer e como fazer. Evite automedicação, evite exercício sem orientação médica. Eu deixo aqui o seguinte, o único exercício que eu orientaria para a pessoa fazer que tem problema na coluna, desde que não tenha outras contraindicações do ponto de vista médico, seria a natação. A partir daí, teria que ter uma avaliação do ponto de vista médico para saber que tipo de tratamento, que tipo de atividade física que você poderá fazer. É um prazer, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço. E a você também, telespectador. Espero ter atingido e alcançado aquilo que é de importância para a sua vida. Que Deus abençoe e te dê uma semana maravilhosa. AD Studio, o melhor estúdio em gravação de CD do estado de Goiás. Equipamentos de última geração, Mac Pro, Pro Tools HD, C24 e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E mais, os melhores músicos para toda a linha de gravação em estúdio. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio. Melhor para quem canta, excelente para quem ouve. Muito bem, estamos aqui no Projeto Crescer, vinculado à assistência social da Igreja Assembleia de Deus.
ao lado da irmã Oripa, coordenadora desse projeto. Oripa, o que é esse projeto, Projeto Crescer? Esse projeto Crescer é o intuito de qualificar pessoas para o mercado de trabalho, tem vários cursos e também uma terapia para certas irmãs, pessoas que estão com depressão, que chegam aqui, várias pessoas que já chegou aqui com depressão, que foi, o médico pediu para procurar alguma coisa para fazer e elas estão aqui. Então é o intuito de qualificar e na saúde também, na própria saúde das pessoas. Eu estava com depressão, queria ficar só deitada, não queria levantar do sofá. Era o dia todo deitada. Aí eu vim para cá, acabou a depressão, graças a Deus. Então, para a senhora, esse projeto aqui foi uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus, em nome de Jesus. Eu não quero sair, eu quero crescer para me poder ensinar para outras pessoas também que tiver com o mesmo problema que eu estava. E quais são os dias que acontece esse trabalho aqui? É na segunda-feira da 1h30 às 5, na terça-feira da 1 às 5 e na quinta-feira da 1h30 às 5. E também temos a hidroginástica também, que o Projeto Crescer tem a hidroginástica e tem palestra com psicólogos, tem também as orações. No período da tarde também a gente tira uns minutos de oração com as pessoas. E as pessoas pagam alguma coisa para estar participando desse projeto? Não paga nada. São pessoas que nos procuram e tem o material tudo e não tem custo nenhum. Você se sente bem ao lado desse pessoal trabalhando nesse projeto? Sinto, muito bem. Eu acho difícil o dia que eu não estou aqui. Marlete, o que representa esse projeto, Projeto Crescer, para a senhora? Representa, sim, uma boa coisa, né? Porque é um divertimento, assim, para as pessoas de idade, e não só para as pessoas de idade. E também, assim, com assistência social, né? Que ajuda as pessoas que têm muita necessidade. E esse trabalho, eu já trabalho com ele aqui no Rio Verde, 20 anos, né? E então a gente tem ido assim na casa das pessoas necessitadas e tem ajudado daquela forma que a gente dá conta de ajudar. Nesse período de 6 anos, quantas pessoas já passaram nesse projeto? Uma faixa de 1.000 pessoas. Muito bem, e quais são os cursos especificamente que são ministrados aqui? É curso de tapete em cordão, biscuit, bordado em fita, ponto cruz, ponto reto, colmeia e pintura. Aqui é um lugar de cura também, porque aqui não é só trabalho manual, aqui nós temos a palavra também, aqui é pregada, ministrada a palavra todas as tardes. Eu sou testemunha de que é pregada a palavra aqui. Eu mesma já fui convidada para trazer a palavra aqui. Eu fico muito agradecida a Deus em primeiro lugar, porque muitas mulheres eu soube que veio para cá com depressão e hoje elas estão curadas, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus. Eu falo para os irmãos, para as pessoas que precisam, que aqui não é só para os irmãos, né? É para todo mundo que precisar. Vem crescer, vem trabalhar, vem aprender. A gente fica em casa, não sabe fazer nada. E aqui a gente aprende, arruma amizade para a gente crescer, a gente acostumar com as pessoas, a gente não ficar em casa clamando a vida, que a gente não sabe fazer nada. Aqui não, aqui a gente aprende a fazer as coisas e as amizades também. Então, Divina, essas lágrimas são de tristeza ou de alegria? De alegria, é de alegria. E quem interessar participar desse projeto, como faz? É só vir nos procurar aqui na Assembleia de Deus, que a gente está de porta aberta, e não só para os evangélicos, para todas as entidades, todas as religiões, que aqui a gente tem espírita, católico, todos que nos procuram têm sido atendidos. São bem tratados aqui? Bem tratados, tem os momentos de lazer, que elas se confraternizam, e elas se sentem bem à vontade aqui. Além do momento de trabalhar, elas ainda têm um momento de lazer e confraternização, e elas se sentem útil aqui.
Ajude a manter este programa no ar, enviando sua oferta para Banco Bradesco, agência 3290, conta corrente 39888, dígito 8. E esse avivamento que nós estamos anunciando, que está chegando em nossa nação, está chegando no estado de Goiás, está chegando na cidade de Rio Verde, este avivamento vai varrer este ambiente. Ou Caixa Econômica Federal, agência 0566, conta poupança 118016, dígito 9, operação 013. Minha vida teve uma mudança de 100%, né? E hoje eu sou muito feliz, porque a minha vida foi totalmente mudada. Seja um mantenedor deste programa, Caminho da Vida, levando uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Louvamos a Deus por mais um programa que temos a oportunidade de refletirmos sobre temas extraídos de sua santa e bendita palavra. Dentre os muitos temas encontrados na Bíblia, encontramos esse: Deus pode perdoar pecados. Leia o texto comigo em Lucas capítulo 5, versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Os religiosos da época em que Jesus viveu e exerceu seu profícuo ministério na terra, sabiam dessa poderosa verdade: somente Deus pode perdoar pecados. É muito importante saber isso, para não ser iludido sobre essa tão importante questão. Pecado é coisa muito séria e tem de ser tratado com igual seriedade, pois suas consequências são terrivelmente desastrosas. É muito perigoso deixar-se iludir. Alguns, quando se trata dessa questão, preferem o caminho da negação, ou seja, negar a realidade do pecado. Existem religiões e filosofias que negam a realidade do pecado e muitos seguem tais sistemas tentando se livrar do pecado negando-o. Porém, negar a existência não altera a realidade. O que é e continuará sendo. Negar a realidade não ajuda em nada, aliás, atrapalha, pois a negação impede a busca por solução. Outros minimizam a realidade do pecado, considerando exagerada a pregação do Evangelho, que mostra a letalidade do pecado e a devastação moral e social que ele produz. Infelizmente, muitos acreditam nessa amenização e revelam os efeitos destruidores da prática do pecado. Cercam-se de pensamentos minimizadores, dando ao pecado outros nomes menos perturbadores, como conduta indesejável, subversão e outros. Negar ou minimizar não altera a realidade. Tragédias continuam acontecendo. As pessoas insistem em pecar. Alguns até que não querem, mas continuam praticando o erro. Outros preferem desprezar ou ignorar para não serem responsabilizados por seus atos, uma vez que, segundo pensam, não serão responsabilizados por alguma coisa que não têm conhecimento. A ignorância deliberada e voluntária não diminui o peso da responsabilidade. Meus queridos, é melhor conhecer bem esse assunto e admitir que pecado é real, terrível e devastador. Então, o que fazer diante dessa triste realidade? Negar, desprezar, minimizar ou ignorar? Nada disso afeta o pecado. Ele continuará lá, com seu terrível veneno, contaminando mentes e corações de todos, erodindo as bases morais dos indivíduos, implodindo os edifícios sociais. Poderíamos continuar falando sobre a malignidade da prática do pecado e a terribilidade de seus efeitos, mas não faremos mais isso.
Vamos para o outro lado da questão. Se a Bíblia revela a realidade do pecado, a mesma também mostra o remédio para essa enfermidade da alma. O perdão de Deus é o antídoto que anula o veneno do pecado. Somente o perdão de Deus faz isso. Não há tratamento psicológico que seja eficaz, nem sessão espiritualista que dê jeito, nem meditação é capaz. Só o perdão de Deus. Ninguém mais pode perdoar pecados, somente Deus pode fazê-lo. O que é pecado? Não há espaço aqui para definições teológicas ou filosóficas que se sabem, mas saber que tudo o que se faz sem levar em conta a verdade ou que seja a vontade de Deus e o bem verdadeiro do próximo é pecado. Desagradar a Deus é pecado. Agir com injustiça com o próximo é pecado. Enganar é pecado. Desrespeitar é pecado. Corrupção é pecado. Soberba é pecado. Desobedecer a Deus é pecado. E o pecado tem suas consequências. Consequências espirituais que afastam o homem de Deus, tanto hoje como na eternidade. Consequências morais, afasta o homem gradativamente de padrões de boa conduta nas relações sociais. Consequências sociais, roubos, homicídios, corrupção e tanto tipo de violência. Eis uma visão geral das consequências do pecado e de seus terríveis efeitos. A sociedade combate os males da realidade social, mas ignoram que combatem os efeitos e não a causa. Mas a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é afetar a causa, e isso é possível, graças ao poderoso perdão de Deus. Esse perdão realiza-se após o arrependimento e confissão. Para aqueles que admitem a realidade do pecado, confessam que são pecadores e mudam de atitude e comportamento em relação ao pecado, existe perdão de Deus. Sim, o Deus que perdoa os pecados de pessoas que agem assim, pois as tais demonstram que querem ser perdoadas, que admitem que precisam do perdão de Deus. Glória a Deus pelo seu perdão. Esse perdão que apaga os pecados e produz no perdoado uma nova disposição, não pecar mais. E quanto mais o indivíduo se esforça a não pecar, mais enfraquecido fica o pecado, mais forte se torna a pessoa e menos espaço tem Satanás de atuar nas famílias e na sociedade de modo geral. O pecado existe, mas o perdão de Deus está ao alcance de todos. Creia nisso. Queira isso sinceramente de todo o coração. Termino as minhas palavras e ministro sobre você as palavras do apóstolo João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,19. Deus pode e quer perdoar os teus pecados. Confesse agora, se arrependa e receba agora o perdão de Deus, em nome de Jesus. Amém. Participe de nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Vamos evangelizar, vamos ministrar Deus na vida dessas pessoas, para que eles possam escapar do inferno, porque Jesus está voltando. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Se você está passando por lutas, por dificuldade, não desista. Não desista. Participe das programações em nossas congregações, todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Onde você estiver, na faculdade, no seu serviço, na rua, onde quer que você esteja, seja fiel a Deus.
Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, número 1480, Centro, Rio Verde. AD Estúdio, o melhor estúdio em gravação de CD do estado de Goiás. Equipamentos de última geração, Mac Pro, Pro Tools HD, C24 e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E mais, os melhores músicos para toda a linha de gravação em estúdio. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Estúdio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. Você que reconhece que é um pecador e precisa do perdão de Deus, eu quero orar por você agora. Eterno Deus, Pai querido que estás no céu, neste momento ministramos a Tua palavra. Agora, eu creio que milhares de ouvintes estão sintonizados neste programa Caminho da Vida, que reconhecem que precisam, que necessitam do perdão de seus pecados, reconhecem que são pecadores e que necessitam da misericórdia de nosso Deus. Meu Deus, eu te peço agora sobre estas vidas, eu ministro a Tua graça, eu ministro o Teu perdão sobre estas vidas, esses que agora reconhecem, que agora estão com lágrimas diante de Ti agora, pedindo misericórdia, pedindo perdão, implorando o Teu perdão. Senhor, alcance estas vidas agora. Senhor, alcance estas famílias agora, que em todo o Brasil estão acompanhando o programa Caminho da Vida. Meu Deus, aqueles que já aceitaram, que já receberam o perdão, continue abençoando, dando forças para continuar caminhando nessa jornada maravilhosa. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Caminho da Vida e queremos desejar que você tenha uma semana abençoada. Até o nosso próximo programa. Fiquem todos na paz do Senhor.